Mustangão, Mustangaço, olha só quem tá aqui com a gente, o Mustang Mach-1 Muscle Car Raiz V8 e olha, é bom a gente apreciar bem isso aqui, porque esse tipo de carro tá em extinção. Muito bem-vindo ao Super Autos, aqui a gente mostra carrões como este aqui, o Mustang Mach-1, que custa R$580 mil, esportivo V8 raiz, 583 cavalos e pertence, como eu falei, à série Mach-1, que é uma série que existiu no Mustang de primeira, de segunda, de quarta e agora na sexta geração. É uma série limitada, a gente já vai falar mais sobre ela, e Mach-1 é uma referência a quando se quebra a velocidade do som, que é de 1.216 km por hora. O Mustangão aqui não chega a essa velocidade, claro, mas tenta chegar um pouquinho perto disso ali, uns trezentinhos, a gente consegue chegar com ele. E já aproveita, se inscreve no canal, se você ainda não conhece o canal da Mob Autos, é a primeira vez que você está chegando. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de todos os vídeos do quadro Super Autos, de outros quadros da Mob Auto. A gente quer muito que você faça parte dessa comunidade e já aproveita também e deixa um joinha no vídeo se você achar que a gente merece, eu espero que sim. Deixa também um comentário, diz o que você acha sobre o Mustang Mach-1, sobre o Mustang e também sobre o Super Autos e sobre esse vídeo, porque agora, a partir de agora, você vai ver o Mustang Mach-1, eu vou te mostrar todos os detalhes sobre ele e você vai ver como eu enxergo o Mach-1. Vem comigo. Aqui então está o Mustang Mach-1, atualmente essa é a única configuração do Mustang vendida no Brasil e ela é vendida em 8 opções de cores, na verdade combinação de cores com os adesivos. A maioria traz os adesivos aqui na cor preta, cinza e laranja ou vermelho, mas nesse caso a gente está falando de uma pintura laranja Deli, uma pintura bem interessante, bem bonita, por sinal, bem chamativa, e aí por conta disso a gente tem aqui essa faixinha aqui no tom branco para contrastar com a pintura. Então a gente está vendo aqui o Mach-1 e, como eu falei, a Mach-1 foi uma série vendida em 4 gerações do Mustang, inclusive agora na sexta, e na primeira geração, né, que é a mais icônica de todas, o Mach-1 ele trazia faróis auxiliares aqui na grade e a Ford tentou emular isso, trazendo esta solução aqui na grade dianteira do Mustang Mach-1 de sexta geração, como se fosse uma espécie, emulando mesmo, faróis auxiliares arredondados. Eu acho essa solução um pouco controversa, não sei se eu acho isso bonito ou não. Eu acho que eu preferia a grade do Mustangão aqui inteira, o cavalinho aqui da Ford em tom escurecido, ficaria mais bonito. Até porque o Mustang não precisa de faróis auxiliares, ele tem faróis full LED, pelo menos aqui a iluminação com projetor, guias de LED aqui nas luzes de posição. Agora, o interessante é que a gente tem as luzes de seta halógenas ainda aqui embaixo. Então, não é um conjunto full LED. Os faróis aqui em cima são full LED. Aqui a gente ainda tem conjunto, uma iluminação halógena. Essas tomadas de ar que a gente está vendo aqui, elas vieram de uma outra versão do Mustang chamada Bullet. Porque o Mustang GT, aliás, o Mustang Mach-1, ele é mais potente, ele é 17 cavalos mais potente do que o Mustang GT. Ele tem várias mudancinhas do ponto de vista mecânico em relação ao Mustang GT, quase todas vindas de outras versões do Mustang. Por exemplo, essas tomadas de ar e essa saia aqui, elas vêm do Mustang Bullet, que é justamente para deixar mais robusta a tomada de ar do Mustang, inclusive saídas de ar aqui de refrigeração no capô também. Como eu falei, esse carro é 17 cavalos mais potente do que o Mustang GT. Aqui a gente está vendo as rodas do Mustang Mach-1, elas são rodas escurecidas. Dependendo da versão, as pinças de freio elas vão vir num tom laranja, que eu acho bem legal. Esse aqui ele vem num tom cinza bem escuro, você está vendo aqui, pinças Brembo. Os freios são, obviamente, a disco e ventilados tanto nas rodas dianteiras quanto nas rodas traseiras, mas eles não são carbocerâmicos e nem microperfurados. Afinal, a gente está falando
de um esportivo mais raiz, né? Ele não é tão caro quanto outros esportivos, como por exemplo os de marcas alemãs. É um esportivão raiz, ele tem tração traseira, porém o motor é dianteiro, é um motor longitudinal V8 Coyote, aquele motor Coyote que a gente já conhece da Ford, e por causa disso a gente vê o tamanho aqui desse capô e desse balanço dianteiro. A gente está vendo aqui o emblema Mach-1, indicando aqui nos paralamas dianteiros, indicando aqui a série do Mustang. E como a gente pode observar, aqui tem mais o cavalinho, aqui atrás a gente já vai mostrar, mas eu já adianto para vocês, também não tem nenhum logo da Ford, então praticamente não existe logotipo da Ford na carroceria do Mustang Mach-1. É quase escondido. O único logotipo da Ford está aqui, ó. Vou mostrar para vocês. No para-brisa, no equipamento aqui, na verdade, que sustenta a câmera aqui no para-brisa dos itens de assistência ativa de condução, né? Assistente de faixa, frenagem autônoma emergencial, ACC. É só ali que a gente vai encontrar um logotipo da Ford. Esta, então, é a lateral. A gente está vendo aqui, o Mustangão é um coupé, 2 portas. Todas as dimensões, a ficha técnica completa do carro estão na descrição do vídeo aqui embaixo, mas a gente está vendo como ele é bem baixo, bem comprido, largo também. Os pneus, eles até que não têm aqui o ombro tão fino assim, o ombro dele é relativamente largo, e os pneus a gente tá vendo que é 275 por 40, aro 19, com esse acabamento escurecido aqui, os freios traseiros também a disco, ventilados, só que não microperfurados. Vamos mostrar agora o motor para vocês. Vamos abrir aqui o capô. O capô é bem pesado. Ele obviamente é gigantesco. Olha o tamanho da criança. E não tem abertura amortecida, você tem que pegar ainda ali o ferrinho para prender o capô ao estilo antigo, porque realmente o Mustang, em muitos aspectos, ele é muito moderno, mas em muitos aspectos ele ainda nos remete realmente a um carro raiz. Aqui está o motorzão Coyote V8 que eu falei para vocês, 5 litros. O que esse motor tem de diferente em relação ao GT? Por exemplo, o coletor de admissão dele vem da versão GT 350, assim como o radiador de admissão e o corpo de borboleta. E aqui a gente tem uma espécie de abertura no coletor de admissão, no filtro de admissão, um sistema que se chama Open Air Box, que é para melhorar a entrada do fluxo de ar. A gente está vendo isso aqui neste ponto, né, do cofre do motor, e essa solução em específico vem de novo da versão Bullet que a gente já havia mencionado. Olha o tamanho desse reservatório para armazenar o líquido de arrefecimento do Mustang Mach-1. Ó, parece quase uma garrafa térmica aqui de 2 litros para você armazenar café, né, para levar para uma viagem. Enfim, é enorme o compartimento. E aqui o motorzão V8, então, como eu falei, com uma montagem longitudinal. Tem inclusive aqui essa barra, acredito eu que seja para ajudar a manter a rigidez da carroceria, e o motorzão montado aqui longitudinalmente, quase que eu não consigo falar. O câmbio automático de 10 marchas é um câmbio compartilhado com a GM, é um câmbio compartilhado com o maior rival do Mustang, o Camaro. Câmbio de 10 marchas, como eu falei, só que no caso dessa versão aqui, da Mach-1, o câmbio tem um conversor de torque específico, diferente da versão GT, que é voltado para trocas mais rápidas, principalmente no modo pista, que é um dos modos de condução desse carro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando estiver rodando com ele. Vamos agora aqui então fechar o capô. Vai fazer barulho. O bicho é pesado. Vamos ver a traseira agora aqui do Mustang. A gente tem aqui esse spoiler pintado um tom quase preto, é um cinza bem escuro. Esse aqui sim é um preto brilhante. Mais uma vez a gente não tem aqui nenhuma menção à marca Ford, né? Ele está escrito ali como Mach-1, na versão GT
fica aparecendo a inscrição GT, enfim. Ele tem as lanternas de LED com as 3 barrinhas, como a gente já tem o mesmo padrão em todo o Mustang e também lá nos faróis. E tem aqui embaixo, que era isso que eu queria mostrar melhor para vocês, 2 saídas duplas de escape, assim como um difusor traseiro mais robusto que o da versão GT. Isso aqui é uma herança do Mustang Shelby GT 500, que é a versão mais forte, enfim, mais envenenada, mais bruta do Mustang. E a gente está vendo aqui como tanto o refletor como... Será que isso aqui é uma luz de ré? Isso aqui tudo é halógeno. Eu vou descobrir agora se é uma luz de ré. Ou se é uma luz de seta. Não, a luz de seta tá aqui. É a luz de ré, olha só. Como no Hyundai HB20, a luz de ré do Mustang é halógena e fica lá embaixo do carro. Eu acho essa solução péssima, mas enfim, muitas fabricantes adotam. Então essa, minha gente, é a traseira do Mustang Mach-1. Deixa eu mostrar agora o porta-malas para vocês também rapidinho, porque o porta-malas ele é bem interessante. A abertura ela é aqui, ó. Ou pela chave, você não consegue abrir o porta-malas do Mach-1 na própria tampa. O Volkswagen Polo também não. Vamos abrir aqui, a abertura é toda manual. E a gente tem aqui um porta-malas com 382 litros. Não é um porta-malas ruim. Para você andar em 2 pessoas, fazer uma viagem, por exemplo, em 2 pessoas, cabe aqui um volume bem interessante de malas. Isso aqui é surpreendente no porta-malas do Mustang. Tem até aqui uma caixa de som alto-falante voltado para a fileira traseira, até porque o sistema de som do Mustang tem 1000 watts de potência. É um sistema de som realmente bem robusto. Então agora sim, essa é a traseira do Mustang Mach-1. Bora conhecer agora o interior desse carro. E lembra que eu falei para vocês que esse carro ele é um carro raiz em vários aspectos? Este aqui agora é um deles, porque ele só tem 2 portas. Então para você entrar no banco traseiro do Mach-1, você tem que fazer aquela velha manobra de pegar o banco dianteiro e rebater para frente. Donos de carros populares brasileiros dos anos 80 vão saber muito bem o que é isso. Aqui a gente está vendo o banco traseiro do Mach-1, olha só. E esse carro é homologado para 4 passageiros, não cabe mais do que 2 pessoas aqui atrás, nem tem uma posição central. Vamos sentar nele aqui. Espera aí que eu vou entrar. É difícil acessar, viu? Porque o bichão é baixo. Aqui. Eu não vou conseguir nem fechar a porta, tá? Vamos trazer ele de volta. Ele tem aqui esse ganchinho para você puxar e poder trazer o banco. Na verdade, ele só serve para rebater. Para você puxar de volta é por aqui. Pronto. Pronto, então você consegue puxar de volta aqui pelo lado, e se você quiser rebater de uma vez o banco para frente, é só puxar esse gancho aqui, ó, que ele vai para frente. E isso vale tanto no banco do passageiro quanto no banco do motorista, a gente está vendo aqui também. Tá regulado aqui para mim? Tá regulado para mim. Olha, vamos lá. O espaço traseiro desse carro é acanhado. Eu tenho 1,70 m de altura, esse banco tá ajustado para mim. Todos os vídeos da Mob Alta eu falo, não sou a pessoa mais alta do mundo, e eu realmente não sou. Eu acho que dá para trazer até um pouquinho mais para... É assim que tá o banco. E a gente vê que sobra aqui, ó, até que sobra uma mão fechada, mas eu tenho 1,70 m de altura, então uma pessoa de 1,80 e pouco na frente e outro adulto aqui atrás já vai ficar muito apertado. Além disso, o espaço para a cabeça aqui é muito pequeno, eu tô batendo a minha cabeça no vidro traseiro. Então, ou seja, aqui só dá para transportar, se é que você vai querer transportar alguém, criança. Não tem nem um vão para a perna aqui na posição central, não tem posição central para sentar. Então, essa é a traseira do Mustang, nem tem muita coisa, tem só uma vigiazinha aqui, outra vigiazinha aqui, o cinto de 3 pontos, do lado de cá e do lado de lá. Tem revisteiro, não tem saída de ar, enfim, tem quase nada aqui atrás, né? É quase que um anticonvite para você sentar aqui atrás. O negócio do Mustang é andar lá na fileira da frente mesmo. E é isso que a gente vai fazer agora. Então estamos no banco do motorista do Mustang. Vamos fechar aqui a porta. A gente está vendo que, como todo bom coupé, ele não tem ali um arco, né?
acima da porta, o vidro fecha diretamente aqui no teto. Fechamos aqui a porta, o ar está ligado para não morrer, se vocês estiverem ouvindo, não morrer de calor, né? Então se vocês estiverem ouvindo aqui o barulho do ar, é por causa disso. Vou colocar a temperatura no mínimo aqui, porque está quente realmente, finalmente está chegando o verão. Este é o painel então do Mustang Mach-1, e aqui a gente tem mais traços de modernidade, obviamente. O quadro de instrumentos é 100% digital. Através desse botãozinho aqui, ó, do botão do desenho do cavalinho, do Mustang, né, que é o que dá o nome ao carro, você clica aqui e aqui em aparência do painel você muda a configuração do quadro de instrumentos. Então agora, por exemplo, ele está no modo normal, ó, a gente está vendo o contagiros aqui normal, configuração normal, como se fosse um cluster comum. Apertou aqui, aparência do painel, coloca em esportivo, você vê que o contagiro já mudou para uma configuração mais como se fosse de pista. Entrou aqui de novo, aparência do painel, e vem em pista, aí ele muda para um contagiros totalmente de pista mesmo, né, horizontal, como os pilotos de corrida gostam, né, para ver o crescimento dos giros horizontalmente, e a informação do velocímetro ela fica por número mesmo, não fica como se fosse um velocímetro, né, circular. Enfim, você consegue mudar por aqui também as cores do painel. Então aqui, por exemplo, a gente está numa cor laranja, você pode colocar numa cor azul ou numa cor vermelha. São essas as opções. E você pode colocar também, mudar, ó, a cor secundária. E a luz ambiente. A luz ambiente é a cor, por exemplo, aqui deste porta-copos. Vamos ligar o carro aqui. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, mas a cor está vermelha. Eu vou mudar agora. Lá em My Color. Luz ambiente. Troquei para a cor azul. Ele muda a iluminação ambiente aqui para o azul. Aqui está a central multimídia. É uma central Sync, o sistema Sync 3. E ele tem Android Auto e Apple CarPlay, só que não é uma conexão sem fio, ainda é uma conexão por cabo. E a conexão pelo cabo USB você faz aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui está a manopla de câmbio. O freio de estacionamento ainda é manual, outra volta que é o passado, não é um freio de estacionamento eletrônico. Aqui a gente está vendo o painel do Mustang com elementos que são de metal escovado. Isso aqui é bem bonito, bem elegante, esse interior. E aqui a gente tem, ó, vou mostrar aqui para vocês, a plaquetinha Mach-1 com a numeração do chassi. Peraí, deixa eu vir aqui mais perto para vocês. Estão conseguindo ver aí? Espero que sim. Então aqui está escrito Mach-1 e o número do chassi. Mach-1 é uma série limitada, só que ela não é limitada pelo número de unidades. Ela é limitada, na verdade, pelo tempo de produção. Essa série deve ficar em produção provavelmente até o final da 6ª geração do Mustang, que inclusive já está para acontecer. Essa unidade é de número 690, então de todos os Mustang Mach-1 de 6ª geração produzidos, esta é a unidade número 690. Aqui a gente está vendo na porta que tem acabamento numa espécie de cromo acetinado nas maçanetas, no puxador, muitos elementos suaves ao toque. E esta é uma outra referência ao primeiro Mustang Mach-1, porque o primeiro Mustang Mach-1 ele tinha os bancos exatamente assim. Ele tinha esses gomos com costuras horizontais e ele tinha essa faixinha aqui na altura ali da escápula, né, das costas do motorista ou do passageiro, que pode vir na cor laranja ou na cor branca, dependendo da versão. As costuras aqui também são brancas com este carro, que tem essa pintura externa laranjadele, como eu falei para vocês. Então aqui está o console central elevado, porta-copos, aqui tem um baú para você colocar objeto, ele também é macio ao toque, o volante com várias informações aqui, inclusive em relação ao sistema do controle de cruzeiro adaptativo. O assistente de permanência em faixa você aciona neste botão na chave de seta esquerda, faróis também é aqui no próprio painel, e o sistema de som, como eu falei para vocês, tem 1000 watts. Mas antes, vamos ligar o carro, né? Vamos ouvir o ronco do motor.
Estamos aqui ligando o Mustang. Já ouvi. Ligamos aqui o Mustang e dentro dessa opção aqui você consegue também mudar o barulho do escapamento do carro, aqui na opção modo de escape. Ele está no modo silencioso. O modo silencioso e o modo normal, não sei se vocês conseguiram perceber, mas já teve uma mudancinha aqui. Ó, vou colocar de novo no silencioso. Olha o barulho do ronco. Ok. Modo normal. Um pouco mais grave. Modo esportivo. Modo esportivo quase não tem mudança para o normal. E o modo pista. Que ele deixa mais estalidos ali no escapamento. Não sei se vocês estão conseguindo escutar isso como eu estou escutando. Eu espero que sim. Então, enfim, este é todo o interior do Mustang Mach-1. Console de teto aqui, caso você ainda não tenha visto. A forração é toda preta, não tem teto solar. E agora a gente vai dar uma volta com ele para ver como ele se comporta em movimento. Afinal, é um Mustangão, né? O que a gente pode querer mais da vida do que acelerar no Mustangão? Bom, então, minha gente, bora dar um rolê com o Mustang Mach-1. Como eu falei para vocês, são 583 cavalos de potência. O torque é o mesmo que era já na versão GT e também na Black Shadow, né, que eram as versões vendidas antes pela Ford aqui no Brasil. 57,6 kgfm. Tem uma boa dose de força, claro, mas também é um carro pesado, viu? São mais de 1.800 quilos, é uma tonelada, 1,8 tonelada de Mustang. E a gente está andando aqui num trecho bem urbano. E o que acontece? Aqui, olha, a gente tem um carro, assim, é claro, né? Ele não tem o conforto de um carro convencional. Ele é um carro esportivo, é um carro baixo, você tem que ter cuidado com ele para passar por lombada, por exemplo, mas ele não é absurdamente baixo e nem desconfortável demais. É possível rodar com esse carro no dia a dia na cidade, em duas pessoas, claro, porque você já viu como é que é o espaço traseiro lá atrás. Quando você coloca no modo normal e coloca o modo de escape no silencioso, que é como ele está agora, você quase não escuta ruído de motor. E aí, você até chega a esquecer por alguns instantes, por alguns momentos, que você está num carro, num muscle car, né? Só quando você acelera um pouquinho mais ou quando você tem que passar por uma lombada e tudo mais. O diâmetro de giro dele, para você manobrar, é complicadinho também, claro, mas também não chega a ser nenhum absurdo. Então, enfim, o Mustang é um carro que é um esportivo que consegue até ser um pouco dócil para você usar no dia a dia, embora a graça esteja em acelerá-lo, né? A gente tem os modos de condução que a gente pode selecionar aqui pelo volante, naquela sequência que eu passei para vocês, mas também aqui, ó, no painel tem essas quatro chaves aqui, né? Uma delas é o pisca-alerta, uma é para desligar o controle de tração, a outra está ligada ao modo de direção, então agora eu coloquei numa direção mais confortável, que ele é mais molinha. Ele tem também a direção normal, tem direção esportiva, que ela fica mais rígida. E aí tem os modos de condução, que é aqui, ó, normal, esportivo, esportivo mais, pista e pista drag. Esse pista drag é para você dar arrancadas com esse carro. Ele é bem focado em arrancadas mesmo. Não sei se a gente vai conseguir testar esse tipo de... Ó, eu coloquei agora, por exemplo, no modo pista drag. É isso mesmo? Aí tem o modo neve molhado também. Eu coloquei agora aqui no modo pista. Nesse modo, a direção fica mais dura. Todos os modos eles vão mudar. Mapa de acelerador, mapa de câmbio.
As trocas vão ficar mais rápidas, como eu expliquei para vocês, graças ao conversor de torque. Inclusive, no modo pista, as trocas ficam bem rápidas. Elas ficam com... O carro chega até a dar trancos, assim, tranquinhos no câmbio, de tão imediatas que são as trocas, principalmente as reduções. Muda mapa de câmbio, mapa de acelerador, o mapa do próprio motor e a rigidez da suspensão também. Esse carro tem suspensão, é a primeira geração do Mustang com suspensão independente nos 2 eixos. Antes tinha eixo rígido traseiro, era um negócio meio surreal, mas acontecia. E o que acontece? Eu vou tirar do modo pista aqui, porque você vê que a suspensão tá rígida, tá até difícil de eu falar. Vou colocar no modo normal. Pronto, vai ficar mais dócilzinho o carro. Então, como eu estava falando, esse é o primeiro Mustang, primeira geração do Mustang a ter suspensão independente nos dois eixos, e ele tem suspensões inteligentes através dos amortecedores. Os amortecedores, primeiro, lá no eixo traseiro, os braços e buchas da suspensão, elas vêm de novo do GT500, do Shelby GT500, que empresta para o Mustang Mach-1 esses elementos aí de suspensão. Segundo, os amortecedores, eles são do tipo MagneRide, que a Ford chama. Então, eles têm campos magnéticos dentro do amortecedor. No centro do amortecedor fica um campo magnético, e em volta fica um fluido viscoso com pequenos fragmentos metálicos, né, que são atraídos por esse campo magnético. E aí, de acordo com o movimento do carro, vai haver o movimento desse fluido, esses fragmentos vão se mexer também, e o campo magnético vai entender esses movimentos, e aí, com uma capacidade de leitura de até 1000 movimentos por segundo, aí ele adapta a suspensão para ela ficar o mais confortável possível, né, ou entregar o máximo de desempenho possível que você quer, de acordo com o modo de condução que você está utilizando. Eu achei bem interessante. É bem interessante porque é justamente isso. O Mustang fica um carro relativamente dócil, apesar de ser um muscle car de, enfim, 580 mil reais. Agora, eu vou colocar aqui no modo pista para vocês. Esportivo. Pista. É um terreno bem acidentado aqui ainda. Eu vou sair dele, né, para a gente ter mais segurança. Vamos dar uma aceleradinha nele aqui. Vamos ver o que essa criança é capaz. Nossa, deixa eu acelerar demais. Tô num trecho ali de... Ó. É muito forte. Daqui a pouquinho a gente vai conseguir acelerar ele um pouquinho mais. O modo drag aqui, ó. Deixa eu arrancar bem, viu? O bichão arranca bem. O 0 a 100 km desse carro, o 0 a 100 por hora é feito em 4,3 segundos. Não chega assim, nossa, nenhum absurdo, mas obviamente é um bom número, principalmente porque a gente está falando de um carro ainda com motor aspirado, né? Um V8 aspirado, naturalmente aspirado. O pico de torque aparece quase a 5.000 RPM e o pico de potência acima de 7.000 RPM, ou seja, motorzão girador, como a gente já esperaria de um V8. Então, minha gente, esse é o Mustang Mach-1. A gente conseguiu dar uma aceleradinha de leve nele aqui. Não temos espaço para acelerar mais forte, mas, enfim, é um carro
que entrega muita diversão e é um esportivo raiz mesmo, né? Remete muito aí aos esportivos do passado. E a gente, como eu falei lá no começo, é um carro que está em extinção, porque daqui para frente, minha gente, mesmo carros como este aqui, Muscle Cars, a Dodge já está fazendo isso com o Charger, vão virar carros elétricos. Então, isso aqui, motor V8 aspirado, a gente tem que apreciar mesmo enquanto ainda há tempo. Diz você o que você achou do Mustang Mach-1, o que achou desse vídeo, que eu quero muito saber o que você pensa a respeito disso tudo que foi falado aqui. Combinado? Te vejo no próximo Super Autos. Aquele abraço.